dia a todos. Bom dia. Eu acho que minha cara, que está muito bonita, expressa a minha alegria de vê-los aqui, né? Não só de vê-los aqui, mas porque hoje eu também pude rever pessoas que eu não via há muito tempo. Há muito tempo, né? Irmãos da Rocinha, irmãos da Maré, algumas pessoas de Santo Aleixo também, que fazia um tempo que a gente não se via, né? E nesse dia a gente se reúne aqui, e até mesmo como um sinal profético. Eu estava pensando muito sobre isso durante as leituras que a gente acabou de escutar, para o Instituto, né? Para nós, membros do Instituto, para os missionários do Instituto. O que está acontecendo aqui hoje, para nós, membros do Instituto, os missionários aqui, é um sinal profético. Porque aqui no Instituto nós temos a graça sempre de receber algumas pessoas, alguns irmãos de outras religiões, de outras denominações, como por exemplo, aqui nós já tivemos um padre da igreja ortodoxa, né, de rito maronita, se eu não me engano. Tivemos a oportunidade de receber a pastora e duas pastoras, né, da igreja Assembleia de Deus. E hoje, muita alegria, eu recebo, depois de... A última vez que eu vi, eu devia ter 14 anos de idade, porque na época eu fazia jiu-jitsu, e ele era meu professor de jiu-jitsu, o pastor Eduardo Catana, que está aí. Cadê ele? Tá levantando a mão, né? Meu irmão. Há muito tempo a gente não se via e hoje a gente se reencontra, né? Muita alegria poder tê-lo aqui, junto com a gente, né? Nessa celebração. E um membro da igreja presbiteriana também. Cadê ele? Se estiver me escutando, só levantar o braço. Está por aí. Membro da igreja presbiteriana também. Então, o Instituto, para quem conhece um pouco mais o que é um Instituto, ele tem como base a vida da unidade, né? A questão da unidade. Lógico, eu sempre digo para os filhos do Instituto: olha, para você conseguir fazer unidade, primeiro você tem que estar em unidade com você mesmo, né? Porque, como vocês vão escutar eu falar daqui a pouco também, dentro do que é o propósito da liturgia do Advento, da missa de hoje, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, como é que você vai fazer unidade com alguém se você não está em unidade nem com você próprio, primeiro, né? Então, isso se torna uma impossibilidade. Então, sintam-se todos acolhidos, vocês estão em casa, né? E juntos vamos render a nosso Senhor o nosso coração, a nossa vida, a nossa gratidão, né? Por tantos benefícios que Ele tem derramado na nossa vida. Hoje nós começamos o período do Advento, né? Dentro do calendário litúrgico, nós sabemos que o Advento é a celebração que abre um novo tempo litúrgico, né? Então, é como se nós estivéssemos celebrando aqui na igreja o Ano Novo. O Ano Novo para a gente aqui da igreja não é apenas lá no dia 31 de dezembro, né? Na festa da virada, né? Não. O Ano Novo na liturgia da igreja começa agora. Começa com o Advento. E a proposta do período do Advento é essa dupla espera, essa dupla expectativa, essa dupla esperança, tanto do Senhor que vai nascer. Lá no dia 25 de dezembro nós faremos a contemplação desse mistério, da recordação do nascimento de Cristo, mas o período do Advento também projeta o nosso coração para a volta de Cristo, né? Então, o nascimento de Cristo e o retorno de Cristo são os dois elementos principais que a gente contempla nesse período do Advento. Mas uma outra coisa interessante, quando chega nesse período do Advento, a gente sempre comenta sobre isso, é não olhar para o Advento como um tempo da igreja, um tempo litúrgico desassociado dos outros tempos litúrgicos. Porque o início da caminhada da igreja começa com o Advento, e a igreja sempre nos recorda dizendo que, olha, a partir do período do Advento, nós entramos em um tempo de profunda reflexão, como se fosse uma espécie de retiro,
E esse retiro é um retiro um pouco longo, porque a partir do período do Advento, passando pelo Natal, né, e ali algumas semanas no tempo comum, a gente já chega em outro tempo forte na vida da igreja, que é a Quaresma, né? E tanto o Advento quanto a Quaresma estão associados até mesmo pela cor litúrgica, né, que é o roxo, né? Então, nós estamos começando a vivenciar um período de retiro na igreja. É um período de mais silêncio, é um período de maior meditação, é um período de preparação. Por quê? Porque a partir de agora, toda a igreja se prepara para o domingo de Pentecostes. A partir de agora, começa a nossa preparação, a nossa caminhada até Pentecostes. Os discípulos, eles só partem em missão depois que eles recebem o Espírito Santo em Pentecostes. Mas antes de Pentecostes, eles precisaram passar por todo um processo de purificação, por todo um processo de preparação. E essa é a proposta da igreja para nós, que a gente agora se coloque nesse processo de purificação. Nós passaremos pelo período do Advento, entraremos no período da Quaresma, contemplaremos as alegrias e os mistérios da Semana Santa, o período pascal, 50 dias, e então Pentecostes. Está tudo unido, tudo junto, preparando o nosso coração para que a gente tenha para dar. A igreja só parte em missão a partir de Pentecostes. Então, agora é o período da preparação. Agora é o período de uma maior reflexão diante da palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que se você chega na Quaresma sem fazer um bom período do Advento, você fica como tipo um gato molhado. Já viu como é que é gato molhado? Pega um gato e joga na piscina. Não, não faz isso não, tô brincando, né? Mas um gato molhado, o Billy deve estar molhado por causa da chuva aí, o cachorro, né? Eles parecem que ficam com a cara assim meio de coitado, né? A cara de assustado, né? A cara de derrotado, né? Se você não vive bem o período do Advento, na Quaresma você toma um choque. Por quê? Porque você não se preparou para a Quaresma. E aí você passa a Quaresma toda tentando viver a Quaresma sem viver, porque antes você não se preparou para a Quaresma. Então, por isso que a igreja, de forma até simbólica, né, e pedagógica, ela coloca o roxo, até para indicar os fiéis que o período do Advento ele está estritamente associado ao período quaresmal. É no Advento que a gente prepara a nossa Quaresma. Você não entra na Quaresma para viver a Quaresma, pura e simplesmente. Não. Você se prepara primeiro para viver a Quaresma, e vivendo a Quaresma você se prepara para a Semana Santa. Então, a igreja, na sua pedagógica sabedoria, ela nos dá toda a possibilidade da gente realmente conseguir abarcar toda essa graça que o Senhor quer derramar sobre nós e que culminará no momento lá de Pentecostes. Então, o nosso dever de casa por hora, agora, é sentar um pouco, olhar para dentro da própria vida, da própria realidade e fazer as contas, né? Ver aí o que é que precisa ser mudado, ver aí o que é que precisa ser cortado, ver aí o que precisa ser melhorado. É interessante que a nossa espiritualidade, ela deveria progredir da mesma forma que progride a nossa idade. Quanto mais a gente vai envelhecendo, melhor a gente deveria ficando. Quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente deveria se tornando pessoas melhores, e não o contrário. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente deveria ir amadurecendo, né? Infelizmente, às vezes não é assim que funciona, mas deveria ser assim, né? Porque, como diz a palavra de Deus, a maior riqueza que o homem pode ter em vida é a sabedoria. Tanto que Salomão, quando ele vai pedir a Deus, o pedido que ele, como rei,
faz a Deus é o dom da sabedoria, né? A maior riqueza que um homem pode ter, a sabedoria. E sábio é o homem que coloca toda a sua vida nas mãos do Senhor. Então, quanto mais a gente vai passando o nosso tempo por essa terra, mais a gente deveria ir se desapegando para ir se apegando. Ou seja, mais a gente vai se desapegando de tudo aquilo que está aqui, porque necessariamente você vai de alguma forma realmente desapegar do que está aqui para conseguir a maior riqueza da vida do homem sobre a terra, que é Deus, né? Que é o próprio Cristo. Então, esse período do Advento é o período onde você começa a traçar as metas que você quer viver no período da Quaresma. Aqui no Instituto, o ano passado, a gente fez uma experiência muito interessante. Alguns conseguiram fazer, outros não conseguiram fazer da melhor maneira possível. Eu fui um daqueles que não consegui fazer. Alguns membros do Instituto até conseguiram e eu não, né? Não é porque eu sou padre que eu consigo e eles não. Muito pelo contrário. Tem membro do Instituto aqui que dá um banho em mim, né? Em vida interior e espiritualidade. Não tem problema nenhum em dizer isso, né? Não sou melhor do que ninguém. E a proposta era a seguinte: a gente, nessa missa aqui, né, depois a gente até tem que retomar isso, né? Nessa missa do Advento, a gente trazia uma vela, cada um recebia uma vela, né? E no período do Advento, na missa do Advento, primeiro domingo do Advento, a gente acendia essa vela e a gente assumia o compromisso de todo dia de manhã, quando o olho abrir, antes de qualquer outra coisa, abrir o olho, ou seja, está vivo. Então, o que fazer? Vai se colocar de joelho e acender aquela vela. A partir do primeiro domingo do Advento até o dia de Pentecostes. Todo dia. E quando acender a vela, ali, no teu primeiro diálogo do dia, no teu primeiro momento de oração do dia, você vai renovar no seu coração todos os seus propósitos com Cristo. E fazer um dia após o outro. Um dia após o outro. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente traça metas grandes e não consegue fazer nada, né? A nossa meta é uma meta diária. Eu só tenho hoje. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Só temos hoje. Então, a gente renova todo dia, né? Acender aquela vela. Teve dias que eu esqueci de acender a vela. Acordava na correria do dia, com as coisas para fazer. E aí, no meio do dia, eu lembrava e ela acendia. Mas é para acender, é para fazer o primeiro ato do dia, né? Então, a gente acendia a vela. Cada um no seu quarto, né? Cada um no momento que acorda. Renovava ali os propósitos de seguir tudo que sabe que tem que seguir naquele dia, só naquele dia, né? E assim por diante. Se você consegue fazer isso, quando chegar o dia de Pentecostes, se você realmente fez isso com fidelidade, em Pentecostes você vai ver o que vai acontecer contigo. Não tem como ser diferente. Se você busca diariamente viver de verdade essa dimensão de fidelidade aos teus propósitos, isso funciona como uma bomba dentro de você, não uma bomba de graça, poder dizer assim. Por quê? Eu não sei se você já percebeu, todas as vezes em que você faz um propósito que você não consegue cumprir, o que acontece? Você desanima, né? Se você coloca um propósito que você não cumpre, no momento que você não cumpre, isso te desanima. E aí o mal gosta muito do desânimo. Ele ama o desânimo, né? E ele só amplia isso dentro de você para que você realmente desista e diga para você mesmo: eu não consigo, não dou conta, né? Só que a questão é que quando você faz assim, você está colocando a segurança das coisas que você quer fazer nas suas mãos. E acaba esquecendo de que tudo é graça. O que a gente precisa fazer é apenas contribuir com a graça. Se a gente contribuir com a graça vem e ajuda. Aquilo que eu sempre digo, você já deve estar enjoado de me escutar dizer a mesma coisa, né? Aquela passagem do Evangelho onde Jesus diz, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, ou seja, não acha que Deus vai fazer tudo na sua vida?
você sentado de braço cruzado que não vai não. Você tem que entender que você precisa fazer a sua parte. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento onde Ele é o mágico, né? E faz as mágicas acontecerem. Não é assim que funciona, não é isso. Você tem que fazer a sua parte. E fazendo a sua parte, Deus vai derramando a sua graça. Porque você está mostrando que realmente está se esforçando e quer. Então, nesse período do Advento, é o período onde a gente começa a traçar as metas, né? Se você quiser fazer isso na sua casa, pode fazer também, né? Pega uma vela, cada dia de manhã acenda e renova ali os teus compromissos para viver naquele dia, só naquele dia, tudo que você sabe que tem que fazer, tudo que você sabe que tem que viver, e faça de verdade, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Por mais difícil que seja, né? Ninguém falou que seria fácil, né? Um dia após o outro. Se você fizer, quando você chegar em Pentecostes, você vai entender o que é batismo do Espírito Santo. E muitas pessoas acham que batismo do Espírito Santo são coisas extraordinárias, né? O batismo do Espírito Santo é verificado no dia a dia. É no dia a dia que você vê a graça de Deus realmente acontecer, onde você vai fazendo escolhas que humanamente você não faria. E que você vai conseguindo pela graça de Deus, né? Mas você tem que fazer a sua parte. Senão não funciona, né? Nós agora vamos acender a vela que representa a primeira semana do Advento. E no silêncio do nosso coração, a gente vai, quando acender aquela vela ali, a gente vai imaginar como se estivesse acendendo uma vela dentro do nosso coração. A vela, o símbolo da luz, significa vigilância. Você consegue andar no escuro sem uma lâmpada? Não. Essa chama acesa, ela representa exatamente isso. Atenção, você precisa iluminar o que está escuro aí dentro para que você consiga caminhar. Porque se você não iluminar o que está aí dentro no escuro, você vai se machucar. Já tentou andar num lugar escuro? Sempre esbarra em alguma coisa, né? Então, esse período do Advento é o período de deixar a luz aí dentro ser acesa. Essa luz é a graça de Deus dentro da gente, né? Dentro de nós. E quanto mais a gente vai permitindo com que essa luz se acenda, mais iluminado a gente fica, mais iluminado o quarto fica, mais fácil vai ser de enxergar, mais fácil vai ser de caminhar, de ver. Mas isso se faz todo dia. Hoje nós acendemos. Amanhã temos que continuar acendendo. E assim um dia após o outro. Vai ficando mais fácil de caminhar. Vai ficando mais fácil de seguir. Nesse silêncio que a gente fará agora, cada um no seu coração, renova o seu propósito com Cristo nesse início de ano. E que a graça de Deus em nós nos dê capacidades para um dia após o outro continuarmos a caminhar se enchendo da graça de Deus para podermos sair em missão. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Que cheio da graça de Deus a gente possa falar de Jesus àqueles que não o conhecem ainda.